Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Nossos abraços de hoje vai para Cícera Ferreira de São Paulo e Nádia Liane. Grande abraço para vocês, continue ligadinhos aqui no nosso canal. E você aí de casa, me conta de onde você está assistindo a esse vídeo. Antes de continuarmos aqui, me conta uma coisa. Vocês acham que Bruno deveria ter forçado mesmo a Maria José ir embora? E na sua opinião, se você estivesse na pele dela, o que você faria? Gritaria? Chamaria o Alessandro? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, ela é muito importante pra gente. No capítulo de hoje, a festa chique continua. Alessandro avista então Maura sobre sua falsa pergunta com a intenção apenas de distraí-lo. Maura chora e pergunta por que ele se casou com a outra. Se ele foi obrigado, se ela está grávida. Ele apenas diz que não é isso. Entre ele e Maria José existe um acordo que talvez não dure muito. Maura pergunta se ele vai se divorciar. Alessandro apenas diz que ele não, mas talvez ela sim, depende. Então, ela pergunta depende de quê? Alessandro diz que esse assunto é bem pessoal e que ele não pode dizer. Maura tasca um beijo nele e Maria José vê tudo de longe. Maura então diz bem pertinho dele. Então, por que nós não nos vemos mais como antes? Eu te amo tanto, te amo muito. Maria José parece ter ouvido o suficiente e sai. Bruno agarra Maria José e ela diz que não quer fazer as coisas dessa maneira. Ele diz que se elas não fossem agora, ele iria direto para a delegacia. Ela fica calada e ele diz que vai agora mesmo denunciá-las. Maria José pede que ele espere e que Bruno pede para avisar então ao pai que Pedro vai chegar logo e ela precisa então buscar a Paula para que eles possam sair. Quando eles se vão, agora Alessandro então está aparecendo procurando por Maria José, mas ninguém sabe onde ela realmente está. Roberto desconfia então da saída de Bruno, Maria José e Paula. Raquel, Lisete e todos contam então sobre a fofoca, pelo menos a versão que eles sabem. Maria José não suporta então o Alessandro e Bruno está fugindo então do galinheiro com ela, bem no momento em que Alessandro vem e pergunta sobre Maria José. Maura, que também se juntou a eles, Raquel o manda em uma caça ao ganso selvagem até o banheiro feminino porque parece que a viu lá. Roberto fica meio irritado e nota que os três estavam envolvidos em toda a trama. Enquanto isso, eles vão embora. Maria José agarra seu colar enorme e chora. Paula reclama por não ter conseguido fazer as malas e Bruno devolve as chaves a Pedro e percebe que Maria José está chorando ao olhar pelo espelho do retrovisor. De volta à festa, as três árpias carcanjam então sobre a fuga de Maria José. Alessandro vem perguntando por Maria José novamente, mas novamente eles afirmam não tê-lo visto. Quanto a Bruno, a Raquel acha que ele saiu faz tempo. Alessandro então vai embora e Roberto comenta que não gostaria de estar na pele de Bruno quando Alessandro o encontrar. Eu acho que algum subtexto aqui deve ter, né? Quando Alessandro descobrir então seu papel nisso, ele vai ficar pé da vida. Maura sorri para si mesmo. Roberto parece muito inteligente agora. Alessandro fica sabendo por um cara que Maria José e Paula saíram com Bruno. Ele então corre para casa, mas Ezequiel não viu a dona então. Alessandro então revira o quarto e vê os vestidos da festa por toda a parte. Ele pede então a Ezequiel para verificar o quarto de Paula e de Bruno. Alessandro então pega brevemente a bainha de um vestido rosa espumoso. Alessandro corre e vai até os caras do portão e contam que viu sim que seu Pedro saiu. Ele o fez há 1 hora, mas sem mala, com um pacote dizendo que ia ao mercado. Enquanto isso, de volta para dentro, Ezequiel relata que a maior mala era de Bruno e alguns de seus ternos sumiram também, bem como todos os seus artigos de toilette também. Não falta nada no quarto da senhorita Paula. Alessandro então agora ordena que Ezequiel ligue para o Fernando e peça a Fernando para encontrá-lo no aeroporto. Alessandro então vai correndo para o escritório para pegar alguns documentos, enquanto sua mãe tenta fazer com que ele diga a ela o que diabos está acontecendo por aqui. Ele diz à mãe que Maria José e outros foram embora e ele tem certeza que foi Bruno quem as levou. Mas por que Bruno? Questiona ela sem saber de nada.
Alessandro tenta fugir da pergunta. Ele lembra então que os três sumiram da festa enquanto ele conversava com Maura. E conta também que mais cedo ele deu 500 mil para Bruno ontem e acha que Bruno está levando a família para outro país. Vitória acha que Bruno não seria capaz disso. Não há pior cego do que não quer ver, fala então o Alessandro. Como é verdade que o mais cego é aquele que não quer ver, Alessandro está levando a certidão de casamento com ele para o aeroporto caso precise. Vitória tenta dizer a ele que só porque todos eles se foram não significa que eles partiram juntos. No aeroporto, eles estão lá dando bronca com Alessandro e Fernando. Apesar da certidão de casamento e da identidade, ele finalmente diz que pode se tratar de um sequestro. Então, a garota da recepção concorda em falar com seu supervisor e ver se eles podem dizer a ele se sua esposa estava em algum voo ou não. Como estão verificando apenas com uma companhia aérea, Fernando diz que terão que verificar em cada uma depois. Alessandro parece bem perturbado, viu? Bruno está os levando para o México e que levará 5 horas de partida. Eles pararão então em um hotel simples para evitar então avisos e pagarão pelos seus passaportes no dia seguinte lá em Tijuana, onde farão então a travessia. Paula se opõe a ir em um caminhão, mas Bruno diz que eles também levarão um burro se o fizerem. Fernando acha que tudo faz sentido agora de Bruno tê-los levado de carro em vez de levados de avião para evitar a detecção. Ele também acha plausível que Bruno tenha alugado uma casa em algum lugar e vai escondê-los até que a situação esfrie. Alessandro está chateado porque pensou que ele e Maria José tinham um acordo. Eles iam se divorciar. Ela não estava interessada no dinheiro dele. Então por que agora? Por que ela faria isso? Fernando sugere que eles voltem para casa e vejam então se há novidades. De volta à festa, Maura insiste com sua irmãzinha que vá trazer Alessandro de volta, mas desta vez ela garante que ele a transforma em uma mulher honesta. Lisete comenta com outros caras que gostaram de Maura, mas isso não lhe rendeu nenhuma proposta. Maura diz que a coisa com que Alessandro e aquela Maria José é algum tipo de arranjo e ele vai se divorciar dela. Maura também conta a Lisete que Bruno planejou a fuga de Maria José. Lisete se pergunta se Bruno está dormindo com Maria José. Sabe-se talvez que ela o conheceu quando pensou que Alessandro estava morto e deixou que ele a consolasse. Maura não acha que Maria José é o tipo de vampira que agarra um homem 2 dias após a morte do marido. Lisete diz que nunca se sabe, mas Maura não acredita nisso. Em casa, Vitória conversa com Filipa, que acha que Alessandro pode estar com ciúmes. Vitória acha que Maria José fugiu por causa de todas as brigas que os meninos estavam tendo ultimamente. Talvez Maria José tenha fugido de novo e Bruno tenha ido procurá-la, como da última vez. Então Filipa aponta que Bruno levou então a mala dele e que é suspeito sim, assim como o fato de Bruno não ter se despedido de Vitória. Vitória deixa tudo de lado, enquanto Ezequiel entra para dizer que Alessandro e Fernando voltaram. Alessandro então relata que eles estão em um avião, mas não foram de avião, mas sim de carro e que Bruno sumiu. Então ele acha que eles estão na estrada mesmo. Vitória tenta ignorar isso, dizendo que talvez Bruno tenha ido em algum outro lugar, mas sei lá. Então Alessandro conta a ela que no início do dia, Maria José negou a ele que tinha estado com Bruno no chalé de Pedro, mas então Pedro disse a ele que Bruno esteve lá. Ele pretende ligar para a polícia e contar que Bruno levou sua esposa e família. Vitória enlouquece e diz que Alessandro não tem provas. Alessandro, nesse momento, desencarrega nela que Bruno se casou com Maria José e falsificou sua assinatura, planejando matá-lo e depois se casar com a viúva rica. Daí, Vitória pergunta de onde ele tirou todas essas estupidez. Alessandro diz que Maria José contou a ele e ele acredita nela. Então, agora Vitória liga para Maria José para chamá-la de aventureira. Alessandro recua, mas diz que um dia trará todas as provas para ela. Ele sai furioso e Vitória também está furiosa, acusando Maria José para Fernando de ser uma sem vergonha. Filipa acha que Alessandro vai se acalmar mais tarde. Então, ela implora a Fernando para colocar algum juiz em Alessandro e o suborna com um grande abraço. Por um abraço dela, Fernando faz de tudo, viu? Ele então vai até o escritório e diz a Alessandro que não deveria ter contado a Vitória assim,
principalmente porque ele realmente não sabe, tipo, da verdade se é ou não. Alessandro disse que muitas coisas não se somam e Maria José confirmou tudo. Fernando tenta dizer que não precisa ser Bruno necessariamente quem idealizou todo o esquema. Que diabos mais? Pergunta então Alessandro. Fernando acha que talvez haja uma terceira pessoa, mas Alessandro não acha que Roberto iria tão longe. Ele não acha que eles estão indo aqui, porque é o primeiro lugar que ele teria procurado. Fernando agora sugere que Alessandro apenas deixe ir e depois se divorcie dela pelo abandono. Mas Alessandro não fará isso sem primeiro obter sua permissão para poder, então, desenvolver a sociedade conjugal. Ele não vai dar a ela metade de seu dinheiro para ela se casar com Bruno mais tarde. Agora, Fernando tenta. Talvez você se casou com ela e então você simplesmente não se lembra. Alessandro ignora e diz que não vai deixar Bruno vagando por aí e tem medo de que uma bala nas costas ou uma tentativa de envenenamento suja, porque Bruno é capaz de tudo. Alessandro continua então insinuando que Fernando talvez goste um pouco mais de Vitória. Fernando parece culpado e nega. O plano de Alessandro, por enquanto, é obter informações de Eric, e isso é algo que Fernando pode concordar. Alessandro vai pedir aos policiais que procurem Maria José em todas as passagens de fronteiras também. Vitória tenta ligar para Bruno, mas ele ignora a ligação. Filipa incentiva então Vitória a descansar um pouco. Alessandro vai acordar Eric no meio da noite. Alessandro pergunta então ao malditor sobre onde está então o Bruno. Eric, claro, nega tudo. Ele propõe que talvez Bruno tenha decidido tirar alguns dias de folga. Fernando conversa com Alessandro sobre uma propriedade. Ele não está ouvindo, muito menos eu, viu? Então Alessandro está pensando em Maria José. Ele repassa a versão de Raquel, mas quer a opinião de Fernando. Como a opinião de Fernando é que Raquel é uma mentirosa, mas dessa vez ela pode estar falando a verdade. A opinião dele não vale nada. Alessandro então se angustia. Se ela quisesse dinheiro, poderia simplesmente continuar casada comigo. Fernando acha que talvez ela tivesse com medo de que se divorciasse dela e deixasse sem nada. Então ela achou que fugir com Bruno seria a melhor opção, sugere então Fernando. Ou talvez cada um tenha fugido independente. Alessandro não acredita nisso. Bem, talvez ela realmente estivesse apaixonada por ele e eu escolheu em vez de você, fala então Fernando. Enquanto isso, vemos então que Pedro está indo a uma casa de penhores. Maria José vai à recepção perguntando se eles viram o pai dela. O cara então diz que não viu, nem se lembra dele. Então ela pergunta por Paula e ele diz que ela foi embora faz um tempinho. Pedro penhora sua aliança e seu relógio e chora ao se despedir então de seus pertences. Por sua vez, Maria José volta para o seu quarto com aquele vestido vermelho para um banho. Vemos Pedro pedindo para entrar em contato com a construtora Lombardo. Em seguida, saindo do trabalho, vemos então o Alessandro e Pedro tentando falar com um homem. Mari, a secretária então de Alessandro, liga para ele e Pedro finalmente consegue falar com Alessandro e implora para que ele ajude suas filhas e proteja as meninas e diz que ele sabe que ele ama sua filha. Alessandro pergunta por quê. Então Pedro diz que vê isso nos olhos dele e pede que proteja suas meninas urgente. Maria José sai do banho e começa a secar o cabelo. Daí há uma pancada na porta e ela vai atender e é Bruno. Então ele diz que tudo isso vai passar e assim que eles estiverem fora do país, ele mesmo comprará roupas sofisticadas então para ela. Bruno então diz a Maria José que a ama. Maria José diz que ele não a ama e que ela também não o ama. E ele diz que sabe que isso não é verdade e que ela está dizendo isso apenas para castigá-lo. Bruno então agarra Maria José, que diz que está muito arrependida de tudo, e tenta então coisar com Maria José. Maria José diz que tudo que existe entre eles dois acabou e faz tempo. Então Bruno joga ela na cama e tenta mais uma vez coisar com ela à força. Ela grita e Paula entra. Bruno fica furioso e sai. Paula reclama da vida e não se dá conta de que acabou de salvar a sua irmã. Vitória pergunta a Alessandro como ele vai encontrar Maria José, enquanto ele desce as escadas. Ele supõe que eles estejam com Bruno, mas não sabe o que vai fazer.
Vitória pede para que ele não cometa uma besteira e não esqueça que Bruno é seu irmão. Alessandro então lembra que durante anos tentou tratar Bruno como irmão, mas agora é tarde demais. Ele joga então a pasta e o carro e vai embora. Raquel sobe querendo saber o que está acontecendo. Ela está chateada porque Alessandro vai então trazê-lo então àquela mulher de volta. Ela insiste que eles não deveriam deixar aquela mulher voltar para lá. Vitória lembra que aquela casa é de Alessandro e se Raquel está morando lá é porque ela deve vender suas propriedades para pagar então o estilo de vida extravagante dela e de Roberto. Então, a Vitória então sugere que a filha arrume um emprego bom para que possa então bancar então todas as suas vidas que ela tem de luxo com o Roberto, que também não trabalha e não faz nada. Por essa Raquel não esperava, né? Essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Desde já, muito obrigada por sua audiência.